Boa noite. Tudo bem? Tudo bem, graças a Deus. Muito boa noite, muito prazer. De vez em quando eu sou chamado para vir aqui. Normalmente quando ela não acha mais ninguém. Quando ela acha outra pessoa, aí eu não venho, tá bom? Bom, a gente vai falar sobre a felicidade. Felicidade, todo mundo almeja a felicidade. Mas nós não podemos esquecer algumas máximas de Jesus. Meu reino não é deste mundo. Começa daí, não é? Mas de que mundo é o reino de Jesus, não é? Aí ele veio e fala assim: na casa do meu pai há muitas moradas. Olha, já dá pra gente ter uma dica de que a Terra não é a única morada existente dentro do universo, não é? Existem muitas, mas muitas moradas. Bom, se a Terra efetivamente não é a única, nós não podemos considerá-la como a melhor morada, não é mesmo? E aí, devagarzinho, a gente vai concluindo de que a Terra, efetivamente, faz parte de um conjunto de moradas, mas que não é a única e nem a melhor das moradas. E é aí que nós temos que se fincar, aí que nós temos que nos apegar. Porque nós aprendemos e continuamos ouvindo o tempo todo que nós temos que ser felizes a qualquer preço. Mas isso não é uma realidade, porque se nós buscarmos esse ideal, esse objetivo, muitas vezes nós somos capazes de fazer coisas impressionantes, coisas muito ruins, coisas complicadas, como a gente vê todos os dias, não é? Então as pessoas passando por cima das outras, atrapalhando a vida das outras, pessoas buscando coisas que não lhes são deferidas, não estão-lhe ao alcance, e a gente vê aí um conjunto imenso de infelicidades. Alguns de nós, às vezes, radicalizamos e acreditamos que a Terra, não dá para ser feliz aqui na Terra, de jeito nenhum. E aí a gente fica em briga, não é, com o Criador, imaginando mais, por que isso só acontece comigo? Por que essa vida é tão difícil? Por que as coisas são tão difíceis, não é? A gente entra nesse entendimento infeliz em buscar uma resposta, quando a resposta está bem aos nossos olhos, bem ao nosso alcance, bem ao nosso redor. Bom, se nós sabemos que Jesus não reina efetivamente, o meu reino não é deste mundo, ou seja, que ele está falando de um outro lugar, de uma outra condição. E se ele está falando para a gente que na casa do Pai tem muitas moradas, então a gente já chega à conclusão de que nós estamos numa delas. Aí a gente começa a avaliar os moradores da nossa morada, da nossa terra. Aí quem que a gente encontra normalmente, não é? Pessoas que têm problemas e têm dificuldades e têm deformidades morais mais ou menos como a gente mesmo, não é? Porque às vezes a gente não tem uma determinada deformidade, mas tem outras. Então às vezes a gente avalia o nosso irmão de alguma coisa que ele faça que é negativa, ou que é infeliz, ou que não é boa, mas nós esquecemos que, por um outro lado, nós também temos as nossas infelicidades, os nossos desequilíbrios, os nossos problemas, não é mesmo? Então a gente vai concluindo que nós estamos misturados aqui na Terra, cada um com um tipo de imperfeição diferente do outro, mas todos nós temos imperfeições. E aí o François-Nicolas Madeleine, que foi um cardeal, aí contemporâneo do Kardec, ele desencarnou com 63 anos, foi embora em 1862, perto da codificação, um pouco antes do livro do Evangelho segundo o Espiritismo. Ele teve tempo ainda de voltar e deixar gravada essa mensagem que a felicidade não era deste mundo. E nessa mensagem a gente vai percebendo o que ele fala para todos nós, que muito embora a gente almeje, né, assim, recursos financeiros, poder, juventude, ele diz para a gente o seguinte: nem se a gente reunir tudo isso, aqui nesta terra a gente consegue a felicidade. Então, para nós, vejam, vamos entender bem, não é? Nós estamos num planeta cuja felicidade integral é efetivamente uma utopia. O que é uma utopia? Algo que não pode ser, não consegue ser alcançado. Então nós precisamos já começar a partir dessa premissa. Por que a gente parte dessa premissa? A gente parte dessa premissa porque toda a felicidade que a gente conseguir já vai ser lucro. Olha só que beleza, não é? Então, sei lá, sou feliz nas coisas que eu faço. Você já está em lucro. Ah, tem uma família que me proporciona um nível de felicidade muito grande. Você já está no lucro. Ah, eu tenho aí um companheiro, uma companheira, um filho, uma filha, um conjunto de pessoas que me proporciona muita felicidade.
Eu tenho níveis de felicidades em determinadas direções, gosto de fazer determinadas coisas. Então nós já estamos no lucro, porque a Terra não é capaz de nos proporcionar grandes momentos de felicidade, ela dá para a gente alguns flashes. Mas conforme o tempo vai passando, a gente vai adquirindo mais possibilidades. Porque vejam, hoje, século XXI, nós somos mais felizes do que éramos no século XIX, século XVII, século XV, século XIII, século XII, não é? O próprio François Nicolas saiu de uma revolução francesa que era um negócio terrível. Fizeram lá um levante, todo mundo atrás dessa bendita felicidade. Outra pessoa criou aí umas teorias malucas aí, que querem proporcionar para todas as classes o mesmo nível de igualdade, para que todas sejam felizes. Olha, um ideal assim, que parece ser tão fantástico, né? Aí os espíritos vêm logo em seguida, bem próximo a isso, e diz: olha, gente, não se iludam. Cada um aí na Terra tem o seu grau de infelicidade, o mais portentoso, mais poderoso, até o mais simples e o mais humilde. Não almeje classe social que você não pode ocupar. Procure se contentar com o que você tem. Olha o que os espíritos falam para a gente. Comece a observar o grau de felicidade que você já tem ao seu redor. Então, às vezes, a gente tem um grau de felicidade assim, que é assim. Outro dia, vamos relaxar um pouco essa conversa aqui para a gente se acalmar um pouco, certo? Eu recebi um vídeo nas redes sociais aí, no WhatsApp, mostrando que os homens são mais felizes do que as mulheres. Vocês ficaram com dúvida ou não? Mas aí estava dizendo nessa mensagem o seguinte, porque o que aconteceu foi o seguinte: eles estavam todos já idosos, cabelinho branco, deviam estar se reencontrando, coisa de faculdade, escola, né? Aqueles reencontros, sabe, que estudou junto. Então, aí veio um segurando uma xícara e deu a impressão que ia cair o que tinha na xícara em cima do outro. Só que a xícara tinha um cordão e não chegou a cair, não tinha nada lá dentro. Aí o outro já respondeu, fez um gesto para ele lá e os dois morreram de rir, não é? Aí o comentário que os homens são mais felizes que as mulheres é porque os homens nunca conseguem sair das bobeiras da quinta série. Sabe aquelas bobeiras da quinta série? Ou seja, as brincadeiras, as bobeiras, né? E eu cheguei à conclusão que isso é verdade mesmo, porque eu faço isso com os meus filhos, com as crianças que eu milito, com os meus familiares, os meus sobrinhos, né? Umas coisas assim antigas, uns besterol, umas coisas que eles adoram. Então, às vezes tem lá 20, 30 anos, já está casado, tem filho, gosta das bobeiras que a gente faz. Então, o homem é mais feliz do que a mulher por causa disso, porque a mulher cresce, ela se desenvolve, né? O homem fica parado no tempo e continua com as mesmas brincadeiras que ele tinha quando estava na quinta série, né? Bom, mas isso é uma brincadeira, obviamente, porque a gente sabe que todos nós temos, não é, a nossa carga de dificuldades, de atropelos, de problemas. Todos nós sabemos e conseguimos reconhecer que nós temos deformidades morais a serem vencidas. Todos nós sabemos que podemos ter momentos felizes, mas que nós não podemos esperar que eles sejam constantes. Que de vez em quando vai surgir um dissabor, uma dificuldade, uma intranquilidade, uma pedrinha no sapato, de vez em quando surge, e isso vai acontecer de forma natural. Então nós temos que estar mais ou menos prevenidos, porque nós podemos alcançar um pouquinho mais de felicidade quando a gente já prever que as coisas não vão ser como a gente está almejando, como a gente quer. Bom, todo mundo sabe que todos nós vamos sair da Terra, vamos desencarnar. Então, não podemos ser surpreendidos com o desencarne de alguém, de quem quer que seja, desencarnou, puxa, tem gente que perde o chão, perde o equilíbrio, fica meses e meses desequilibrado. Mas nós temos que prever que isso vai acontecer. Problemas graves de saúde, nós vamos passar por eles. Nós ainda estamos nos educando em nutrição, em conhecimento, em viver. Obviamente a gente adquire moléstias de agora e traz moléstias do passado. É óbvio que isso vai acontecer. Então a gente vai estar mais ou menos prevenido para alguma coisa que possa sair do eixo. Quando a gente vive de uma forma em que a gente não quer que nada saia do eixo, é um sofrimento atrás do outro. Porque aí vem o filhinho e fala que não passou no ano, vem alguém e fala que alguém se acidentou, outro desencarnou.
Vem um contragolpe no trabalho, a gente é mandado embora, sei lá, vem um problema qualquer jurídico no nosso imóvel, com vizinhos, o nosso cachorro atacou alguém na rua, isso criou para a gente um problema, então a gente nunca está preparado para nada. Quanto que a felicidade verdadeira vai deixando a gente um pouco mais preparado para as adversidades que vão surgir. Será que a gente imagina que nós nunca vamos ter adversidade? Claro que nós vamos ter, não é mesmo? De vez em quando vai chover, vai destelhar nossa casa. Bom, vocês que moram em casa, todo mundo mora em casa aqui? Não, a senhora mora em apartamento? Mora em apartamento? É. Então, de vez em quando vai encontrar um vizinho no elevador que não te cumprimenta, não te dá bom dia. Não é mesmo? Então vão acontecer essas coisas. Todo mundo aqui dirige, vai raspar o carro, de repente você acabou de arrumar e acaba raspando na mesma hora, que raiva que dá, mas você tem que estar prevenido, não é mesmo? Vai lá no doutor, o doutor fala para você, rapaz, você vai para a cidade dos pés juntos, logo, logo. A gente tem que estar prevenido, falar, doutor, mas quando? O senhor não pode dar uma ideia? Eu vou fazer um seguro para o senhor vai ser o beneficiário. Então a gente tem que estar prevenidos. É claro que isso deixa a gente amargurado, entristecido, mas a gente está mais fortalecido para esses fatos, para essas coisas, não é? Por exemplo, quando a gente tem um filho difícil, quando alguém chama a gente lá na escola, a gente já não vai esperando que vai elogiar ele, lógico. A gente já vai prevenido, sabe que ele é aprontão, né? Que ele é respondão, sabe os defeitos que ele tem. Então a gente já sabe o que mais ou menos vai encontrar lá. Então quando a gente consegue chegar nesse ponto, a gente dá alguns passos muito avante nessa felicidade, que a gente vive com maior resistência, porque a gente reconhece que nós temos defeitos e as pessoas ao nosso redor também têm. Então fica mais fácil a gente viver. Tem um amigo que está vivendo aí um drama, porque a filha teve uma criança, a criança tem problemas de saúde já, recém-nascido já com graves problemas de saúde. Então, a gente nunca espera isso, não é mesmo? A gente se aborrece, mas se a gente está prevenido, que a doutrina espírita veio trazer isso para a gente, veio dizer o seguinte, você não está na Terra pela primeira vez, pelo amor de Deus, para que isso? Você já desencarnou muitas vezes. Você já usou esse carro aí muitas vezes. É um carro que tem 6 motoristas e um passageiro. Sabe qual que é? Não. O caixão. Nós já usamos muitas vezes esse carro, muitas vezes. Só de Jesus para cá, pelo menos umas 10 vezes a gente já usou. Só de Jesus para cá, imagine, né? Antes de Jesus. Então, nossa, nós já passamos por aqui muitas vezes. Tenha calma, gente. Nós não estamos perdidos no universo. Desencarnou, jogaram no meio do mar, desencarnou, sumiu, nunca mais. Não é assim, a gente já sabe que não é assim. A gente consegue sonhar, consegue... Tem uma história interessante na psicografia do Chico, de um senhor, que ele era judeu. Ele era judeu. Vou lembrar o nome dele, já vou lembrar. Vou ligar o computador aqui, já vou lembrar. E aí o que aconteceu? Ele ficou tão sentido com a morte do filho, mas tão sentido que ele ia todas as noites dormir no túmulo, junto com o filho. Minha prima. Aconteceu isso. Aí ele mandou uma mensagem pelo Chico, sabe o que ele disse? Pai, você vai toda noite dormir lá no túmulo? Eu vou dizer uma coisa para o senhor, viu? Vou ser sincero com o senhor. Falou pelo Chico, pela psicografia do Chico. Olha o que ele falou. Toda vez que o senhor está lá, sabe onde eu estou? Eu estou com a minha mãe em casa, porque ela fica triste de ver o senhor fazendo isso. Eu estou lá com ela. O senhor está lá no caixão, no cemitério, e eu estou lá em casa, junto com a mãe. Nunca mais ele foi. Nunca mais. Mas tem umas coisas que a gente tem na cabeça, não é? A gente tem uma noção tão imperfeita sobre vida e morte, sobre vida pós-morte. A doutrina precisou vir para nos esclarecer isso. Para nos mostrar, você tem dificuldade, se acalma, se tranquiliza, tem tantas outras coisas boas. Tem gente que tem uma possibilidade, um dom, né, que nós chamamos aqui na Terra de dom, que é uma coisa que já foi construída, tão grande, a pessoa tem um prazer, sei lá, gosta de desenhar, desenha maravilhosamente bem, mas às vezes vive uma dificuldade, sei lá, vive um drama pessoal, vive um isolamento,
Ah, a pessoa tem uma beleza na voz, canta maravilhosamente bem, toca um instrumento maravilhosamente bem, mas todos nós temos uma carga, um aguilhão aqui na terra. Porque se nós não tivéssemos um aguilhão, nós não estaríamos na terra. Nossa, mas será que é assim mesmo? Então por que Jesus diz que tem tantas moradas? A morada da terra significa para nós que somos espíritos imperfeitos, os benfeitores espirituais. Tem um malcriadinho aí que ele fala que os moradores da terra são, na verdade, delinquentes. Olha que malcriadinho. Você já pensou? E a gente achava que delinquente só aquele que estava preso na cadeia, né? Uma vez o Chico foi na cadeia e perguntaram sobre prisão, falaram sobre prisão. E ele deu uma noção interessante. Ele falou que preso é aquele que cometeu um crime e foi pego. Porque a gente comete crime e não é pego, não é mesmo? A maioria de nós, não é isso que acontece? Ah, não, eu sei que eu cometo crime, mas os crimes que eu cometo não são esses crimes que precisa ficar preso. Não é? Além do que a gente disfarça bem também, não é mesmo? Então, por exemplo, esse fato de pai abandonar filho, de recém-nascido, deixar a mulher sozinha, seguir sozinho. Segundo as leis dos homens, a mulher tem que ir lá, provocar, e fazer, e chamar, e encontrar ele, fazer uma audiência, fazer não sei o quê, né? Aí ele não trabalha, não tem onde trabalhar, não tem o que trabalhar, e para conseguir alguma coisa dele, às vezes é um sufoco, passa anos e anos, e a criança já está maior de idade, já está trabalhando, já tudo, e a pessoa não consegue nada, só aborrecimento. Mas no fundo tem um problema aí, não tem? Abandono assim, sabe? Abandono de incapaz, de menor, né? Segundo as leis dos homens, tá tudo bem, mas não é tudo bem assim, não é? Aí consegue alguma coisa, a pessoa para de fornecer, porque a mulher roubou um namorado, porque não sei o quê. Aí não quer ajudar mais por causa disso. Então não estava ajudando o filho, estava ajudando a mulher. Não era assim? Não, mas eu não posso oferecer mais do que isso, porque... Bom, então vejam, estou dizendo como que nós somos aqui na Terra, os crimes que a gente comete e fica por isso mesmo, não é mesmo? Não tem países que legalizaram o aborto, por exemplo, um crime de lesa natureza, porque imaginem se nós temos poder, se nós podemos fazer isso. Se fizermos, talvez tenha sido por uma inconsciência, uma ignorância. Mas a partir do instante que nós temos conhecimento, nós precisamos evitar isso, não é mesmo? Então vejam, tem uma gama de coisas que o mundo não considera como crime. Uma vez eu cometi um crime terrível, vou falar para vocês, mas vocês não contam para ninguém, tá certo? Vocês não contam para ninguém. Eu estava com uma moça que é quase parente nossa no carro. E aí fomos entrar em casa, o porteiro veio conversar, que tinham mexido não sei aonde, tinham levado não sei o que entrou gente não sei das quantas. E o meu filho começou a ficar pequenininho, ficou nervoso, começou a ficar com medo. E aí quando eu consegui me desvencilhar do moço, eu falei, filho, não se preocupe com isso, porque não existe só ladrão de coisas materiais, existem ladrões de coisas espirituais. Minha quase parente levantou os panos. Ela achou que eu estava falando dela. Ai, meu Deus. Olha só. Achou que eu estava falando dela. Foi embora no meio da noite. Foi embora no meio da noite. Desligou o telefone, foi embora, sumiu. Nunca mais falou comigo. Olha só que coisa. Gente do interior é assim. Aqui vocês são assim também? Vingativo ou não? Ele diz que no interior o pessoal é assim, vingativo. Você falar qualquer coisa, a pessoa não gostar, ela nunca mais fala com você, nunca mais faz nada. Outro dia perguntei no interior, acho que eu já falei aqui, né? Fui na cidade de Piedade, perguntei, mas vocês estão tão tranquilos, tão pacíficos, tão bem, né? O que mais aborrece vocês aqui? Sabe o que eles falaram? Quando a pessoa cumprimenta a outra não cumprimenta. Eu falei, meu Deus do céu, é isso mesmo? Aí eu falei, então você não pode morar lá no meu prédio, porque todo dia acontece isso lá no elevador. Todo dia. Então veja, a gente faz as coisas sem saber, não é? De repente, não sei, eu fiquei pensando, devo ter um compromisso do passado, porque algumas palavras, não é? Foram tão assim interpretadas de uma forma tão... Ainda bem, graças a Deus, que eu estava bem acompanhado, estava com a família inteira, então estou cheio de testemunha do que realmente aconteceu. Porque dá uma sensação de que aconteceu um negócio terrível, não dá uma sensação?
Muito bem, então estou tranquilo porque eu tenho testemunha. Porque, olha, qualquer crime, qualquer coisa judicial, se você não tiver prova, você nem vai lá, viu? Porque sem prova você não ganha nada. Então já sabe, né? Uma dica jurídica. Querem ingressar com alguma coisa contra alguém, tem que ter prova. Se não tiver prova, nem percam tempo. Só conversa fiada, só alegação. Você fala com a tua vizinha, fala com o seu parente, mas não leva para a justiça, porque não vai resolver nada. Tem que ter prova, tá certo? Bom, mas vamos voltar aqui para o nosso tempo, para a felicidade, que nós estamos falando de felicidade, não é? Então, se a gente conseguir se contentar com as coisas que nós já temos, com a vida que nós já levamos, até com o carro que nós temos. Olha, eu também passei um período, 20 anos da minha vida reclamando do carro que eu tinha. 20 anos, só imagina uma coisa, quase metade, mais da metade, né, de uma vida, às vezes, é um terço, um quarto de uma vida reclamando do carro que tinha. Até que Deus teve misericórdia e eu consegui trocar de carro, porque aí eu parei de reclamar, agora também não posso mais reclamar, não é mesmo? Mas a gente reclama do carro que tem, do bairro que mora, da cidade que mora. Vocês reclamam da cidade que mora? A cidade que tem o melhor hospital público de São Paulo, vocês reclamam daqui? Não reclamam, né? Vocês nem sabem que é o melhor hospital, né? Porque vocês nunca precisaram dos hospitais de São Paulo, né? De onde você tem essa informação? Eu tenho essa informação de vizinhos de vocês aqui, de um determinado nome chamado Morro Doce, sabe o Morro Doce? Mas é Santana de Parnaíba? Não, Morro Doce. Não, Morro Doce é... São Paulo, depois do pedágio. Porque Santana de Parnaíba tem um excelente serviço. Eles falam no Colinas, é Santana de Parnaíba. Ah, é. Não é Cajamar, não. Não é Cajamar, não. Aqui é ruim. É muito ruim. Não procure. Sabe como a gente se livra desse problema? Não ficando doente. Melhor coisa, viu, gente? É a melhor coisa. Quando você quiser ficar doente, você fala, escuta, Senhor, dá um apoiozinho aqui para mim, certo? Porque eu não posso ficar doente aqui nessa cidade de Polvilho, Cajamar. Não posso ficar doente aqui, certo? Se eu ficar doente, que eu fique doente depois do pedágio, que aí a ambulância me pega e me leva para algum lugar de São Paulo, certo? Ou então, aonde que é bom? Santana do Parnaíba. Ou então, eu vou pegar um ônibus, não estou me sentindo muito bem, já pego o ônibus, já vai para lá. Quando perceber que passou a divisa, você fala para o motorista, motorista, eu acho que eu vou morrer aqui nesse ônibus. Aí ele já leva você para o hospital de lá, certo? Já resolve, né? Porque é sempre assim, na emergência o pessoal se mexe, né? Enquanto não tiver emergência, tá com dor no dedão do pé, esquece, tá certo? Que eles vão marcar a consulta para daqui uns 4, 5, 6 anos. Até lá você nem lembra mais que tem pé, nem lembra mais por que você foi lá. Vão chamar você, chegou o dia da sua consulta. Mas para que era? Consulta mesmo? Não, o senhor estava reclamando que tinha uma dor no joelho. Ah, dor no joelho, não precisa mais, porque eu tive que amputar a perna já, não preciso mais. Parece uma brincadeira, um humor negro, né? Desculpem. Bom, então nós estamos cientes de que a felicidade não está integralmente aqui. Tudo que a gente puder ter de momentos felizes, nós precisamos colocar no lucro. Tinha um amigo que dizia o seguinte: quando as pessoas falavam assim, eu não tenho nada a perder, vinha ameaçar, né? Que tem gente que ameaça assim, não tenho mais nada a perder. Sabe o que ele falava? Então você só tem a ganhar. Porque se você não tem mais nada para perder, você só tem para ganhar, não é mesmo? Então era assim. Então a ideia, quando a gente chegar nesse ponto, achar que nós não temos mais nada a perder, então tá ótimo, porque tudo que vier é lucro, não é mesmo? Tudo que vier é lucro. Bom, então essa é a ideia que nós temos aqui da Terra, porque não adianta. Nós precisamos devagarzinho divulgar essas informações que a doutrina espírita nos deixa, nos fala. Porque as pessoas acreditam que estão numa vida única. Veja o desespero que deve ser para uma pessoa. Achar que está numa vida única, que não conseguiu sair do bairro que mora, não conseguiu progredir, não tem recurso para nada, não sabe o que fazer, está todo embaraçado. Daqui a pouco a morte vai chegar, não conseguiu nem conhecer. Ah, não sei, conhecer, deixa eu ver um lugar assim bem legal, assim, nem conhecer o Rio de Janeiro, os morros do Rio de Janeiro, nem conseguiu conhecer, meu Deus do céu. Nem que seja de longe, só pela televisão que a gente conhece. Né? Quer conhecer a Europa, não foi para a Europa. Não conhece a Europa, então fica naquele desespero, sabe? Aí você chega para falar assim, calma, aí tem muito tempo ainda. E outra, a conclusão que eu cheguei é essa: a gente fica gastando um dinheirão para viajar, vai não sei para onde, lá para o outro lado do mundo, Japão, vai lá para o Japão.
Quando você desencarnar, você vai para onde você quiser. Você vai para onde você quiser. Pronto, escuta. Puxa, vou economizar essa vida. Então, pra quê? Quer ver em vida, sabe assim, quer ver em vida? É a mesma coisa do camarada exigir que o padre vai fazer uma missa de corpo presente. Mas pra que vai adiantar? O cara já está morto, não está nem vendo mais o padre. Missa de corpo presente. Não tem um negócio desse? Missa de corpo presente. Mas o que adianta? A gente já não está mais lá, não é? Então é assim. Tem uma historinha do Humberto de Campos. A gente pode ser feliz pelo menos por 5 minutos aqui, não pode? Então tá bom. Então vamos ser felizes aqui em 5, 10 minutos, que depois a gente não sabe o que vai acontecer, então vamos falar alguma coisa que seja muito agradável, né? Então diz que no mundo espiritual a pessoa tem que chegar lá, então tem que conversar para onde que vai, se vai ficar lá, se vai para outro lugar, né? Então diz que tinha um senhor lá que chegou no mundo espiritual, sossegadão, e aí falou assim, olha, eu tenho muitos médios, deixei muita coisa lá na terra, fiz muita coisa pelas pessoas. Nossa, engraçado, aqui não consta nada. Falou, mas eu posso provar. Ele falou assim, bom, se você provar com documentos, olha, o tribunal judiciário espiritual também é severo, hein? Puxa vida, hein? Exige prova aí, né? Claro que eu posso. Diz que ele voltou na terra e levou lá escritura, documento, um monte de coisa lá, e falou, aqui está a prova aqui, ó. Aí eles começaram a ler, e no final disseram o seguinte, puxa vida, realmente, você deixou para a creche, para o orfanato, até naquela casa de polvilho você deixou lá uns trocos lá, né? Até lá ele tinha deixado, né, aqui. Só que era o seguinte, você deixou só depois que você morreu. Você tinha que ter deixado antes. Porque depois que você morreu, você não podia trazer. Não é mesmo? Não pode levar. Então, se tiver que fazer um sacrifício, pensem bem, viu? Não fique pensando em deixar depois da morte, não, porque não tem valor nenhum. Depois da morte você vai deixar obrigatoriamente. Não tem jeito, alguém vai tomar conta, nem que seja o governo vai tomar de você, não tem jeito. Então faça isso quando você pode, quando você tem condição, porque se você deixar para fazer depois, não tem valor nenhum, não tem sacrifício nenhum, porque a ideia é essa, é o nível de desprendimento, é o nível de sacrifício. A pessoa que consegue se desprender já está num nível de felicidade muito grande, porque muitas vezes a gente encontra muitas esquinas infelizes na vida, porque a gente não aprendeu a se desprender, não aprendeu a deixar, a largar, a seguir em frente sem. A gente está preso, apegado, e é isso que causa os grandes problemas. Agora eu vou dar uma informação que no fundo ela é meio sinistra. Ela é meio sinistra. Vou dizer para vocês o seguinte: 70% a 80% das pessoas que morrem, desencarnam, sabe para onde elas vão? Voltam para casa. Sabiam disso? Não conseguiram se desprender da própria casa, da onde mora, das coisas que tem, das coisas que faz, não conseguiram. Vocês já pensaram uma coisa dessa? Então, quando você voltar para casa, se é uma casa que seu pai, sua mãe, sua avó, sua tia, que alguém já morou e já morreu lá naquela casa, vocês começam a conversar com eles assim, fala, pô, tanta coisa para conhecer no universo, você está aqui. Começa a conversar com eles, você vai ver, começa a conversar. Tem tanto para ver, tanto para conhecer, tanto para saber, e você está aqui. Vai para a Europa que você não pode ir. Vai fazer alguma coisa. Tira o passaporte antes, então. Não precisa, no mundo espiritual nós somos cidadãos universais. Você vê que nós não podemos ir para outro planeta, né? Nós temos que ficar aqui na crosta, mas quando a gente tiver autorização para ir, a autorização é uma coisa interessante, porque espécie um aspirador de pó, eles puxam a gente, arranca você do planeta assim, sem você perceber. Agora, enquanto você não tem, você continua um pozinho do planeta. Não tem um termo que fala assim? Eu achei agora esse termo, aspirador de pó, né? Mas não tem música que fala assim, que nós viemos do pó, ao pó nós voltaremos. Então nós temos que pensar que nós somos um pozinho. Quando a gente volta para casa, nós somos o pozinho do armário, o pozinho da cama, o pozinho do chão, né? Então de vez em quando as pessoas pisam, faz alguma coisa, quer jogar fora aquele pó, mas a gente é teimoso, volta, dá um ventinho, a gente volta, né?
Então, vejam, nós precisamos aprender a desprender-se. Esse é o ponto. Quando a gente conhece a doutrina espírita, como nós estamos fazendo agora, a gente começa a perceber que no corpo físico nosso é tão precário, nós vamos largar ele aqui. Olha, graças a Deus, que eu fiquei pensando, falei, meu Deus, já pensou se a gente não quisesse desprender do corpo? Eu fico vendo essas pessoas que são muito bonitas, que são, nossa, de repente desencarnam em tenra idade, na juventude, aquele corpo bonito, aquela pessoa linda, maravilhosa. Como deve ser duro de desprender do corpo, né? Meu Deus, eu não sei, se for pelo corpo, eu estou sossegadão, porque aí no próximo pode pedir mais um pouquinho de cabelo, né? Um negócio assim, diminuir um pouquinho o nariz, né? Tirar o pé chato, já começar a melhorar umas coisas assim, né? Mas a gente fica preso a essas coisas e causa uma infelicidade para a gente, mais uma infelicidade, se a gente soubesse, não é? Então não adianta a gente almejar as coisas dos outros, o que os outros têm. Porque o fulano comprou casa na praia, comprou um sítio. Porque o ciclano mudou para polvilho. É bom morar aqui? Não é bom? Saiu lá de Olambra e veio morar aqui, né? Olambra é bonito? É bom? É bom, mas vamos perguntar para quem mora lá, né? Que mais? Porque a gente vem aqui só à noite, vê os carros tudo andando para lá e para cá, cidadezinha tranquila, né? Dá uma sensação assim, falar, eu acho que vou morar aqui, né? Então perto de São Paulo, né? Então, é aquela história, tá com dó, né? Vem morar aqui, né? Tá querendo? Então vem para você ver, né? Então a gente devagarzinho vai começando a entender que daqui a pouquinho nós vamos sair daqui, nós temos outras possibilidades. Nós precisamos entender que nós temos que se desprender e não almejar as coisas. O fulano conseguiu comprar, conseguiu fazer, conseguiu acontecer. Graças a Deus, Deus ajude. Olha, vocês sabem, eu não sei se já aconteceu isso com vocês, mas comigo já aconteceu várias vezes. Vou dizer, agora já faz tempo que não acontece, mas já aconteceu várias vezes. Então, por exemplo assim, você saiu da firma, aí você vai ter a rescisão. Aí você está todo contente que vai ganhar, sei lá, 15, 20 mil de rescisão, né? Vamos imaginar, né? Aí você pega o dinheiro, a gente nem sabe o que faz com o dinheiro. Vocês já tiveram esse problema? Meu Deus do céu, o que eu vou fazer com isso? Vou pôr na poupança. Aí o outro vem, na poupança rouba o seu dinheiro, você não fica não resolve nada. Aí você fala, não, vou ficar com ele dentro de casa. Aí o outro fala, rapaz, é perigoso. Aí a gente fica sem saber o que fazer. Não dá para comprar uma casa, não dá para comprar um carro, não dá para fazer nada. Aí você não sabe o que fazer com aquilo. Aí a gente vai na loja e começa a comprar sapato, bolsa, roupa. Aí daqui a pouco não tem mais nada, daí começa a chorar de novo, não é assim? Continua a choradeira outra vez, não é? Mas acontece, a gente não sabe. Vou investir. A gente tem a menor noção como é que faz isso. Tem noção. Aí alguém fala assim, não, mas você tem que pagar um imposto de renda, declarar imposto de renda. Nós nunca declaramos, nunca fizemos imposto de renda. O quê? Eu não vou investir em nada disso não, Deus me livre. A gente não sabe o que fazer. Por isso que é bom a gente ter a nossa vidinha, do jeito que a gente sabe lidar com ela. É muito bom. Então o recursinho entra, a gente já sabe mais ou menos o que vai pôr, o que vai fazer. Se consegue ter um pezinho de meia pequenininho, tem lá, é uma reserva. Não é? Quando a gente aposentar, vai vir um neto para pedir para comprar celular, para comprar não sei o que, você já tem ali a reserva, não é assim? Pediram para a senhora, mas pediram para a senhora tirar o consignado, não foi? Eu conheço bem isso daí, que eu sou aposentado também, Pode deixar, avó, que eu pago as prestações. Paga, ele paga direitinho. Ele vai ficar 2 anos sem voltar na sua casa. Mas filho, por que você não veio mais em casa? Avó, depois que eu comprei o celular, tive tanta coisa para fazer e não pude mais. Mas eu vou pagar a senhora, viu? Talvez na próxima encarnação, porque daqui a pouco a senhora vai embora. O pior é isso, sabe o que é o pior? Que você empresta no consignário e começa a torcer para você morrer. Para não precisar pagar. Melhor nem prestar. Então, olha aí, Quando vier o negócio do dinheiro, você fala assim, meu filho, a avó já tirou tudo que ela podia de empréstimo, já emprestou para os outros, não tem jeito. Aí você vai continuar tendo ele na sua casa, te agradando, todo mês ele vai perguntar, a senhora já terminou algum dos empréstimos, vó? Aí você fala, não, esse daqui é de 72 meses, então vai ficar 6 anos vindo na sua casa, entendeu?
para arrumar um jeito, né? Mas então é isso, nós precisamos entender, nós não podemos ser integralmente felizes aqui na Terra. Não pensem que seja possível nós almejarmos estar ter o mesmo nível que todo mundo. Os espíritos já deixaram isso muito claro. Se a fortuna do mundo fosse dividida em igual parte para todas as pessoas, sabe o que aconteceria? Todos seríamos pobres. Todos seríamos, esse é o ponto. Mas aí tem um outro ponto. Em poucos meses, o que era pobre continua do mesmo jeito. E aquele que ficou pobre, ele começa a enriquecer de novo. Porque ele sabe como usar, ele sabe o que fazer com o dinheiro, ele sabe como multiplicar, ele sabe o que fazer. Então é impossível isso. Não era do Collor, não. Desde o século XVIII o homem está com essa ideia de comunismo na cabeça, ele acha que pode todo mundo ser igual. Mas isso não é possível. Nem espiritualmente, nem materialmente. Nem materialmente, porque as pessoas têm as suas aptidões. Tem gente que adora estudar, mas tem gente que não quer nem saber de ler, nem escrever. Tem gente que adora trabalhar e tem gente que quer ficar o dia inteiro jogando dominó na praça. Não é assim? Como que nós vamos colocar as pessoas no mesmo nível? Não é possível. Então, isso é respeito. Nós respeitarmos as possibilidades de cada um. Agora, você querer tomar os recursos de um para poder passar para o outro, para colocar o outro em igual nível, isso é uma utopia que nós criamos. E olha, essa ideia é tão forte, que agora, devagarzinho, eu estou chegando à conclusão que a doutrina espírita precisou vir neste tempo, no século XVIII para o XIX, justamente no meio dessa confusão, que era para devagarzinho fazer as pessoas entenderem que isso era uma besteira. Era uma besteira. Os 40 países que a gente vê nessas condições, o sofrimento que eles vivem, as dificuldades que eles vivem, os problemas que eles vivem, é um negócio impressionante. Mas é a tal coisa, né? Parece que a gente se afixa com uma ideia e acha que tem que implementar essa ideia. E isso não é possível. Olha, vou ser sincero para vocês. É tão bom a gente ser funcionário de uma empresa, sabe por quê? Porque na hora que termina o serviço, você vai ali fora, raspa o pé ali no tapete assim, ó, bem raspadinho, e vai embora para sua casa. Os problemas ficam tudo para o dono da empresa lá atrás. Ficam tudo para ele. Ai, graças a Deus que a gente pode ficar sábado e domingo. Aquele camarada não tem sossego. Sabe, ele está o tempo todo pensando o que ele tem que fazer para não deixar o negócio cair, a peteca cair. Ele não sabe como é que ele vai fazer para pagar o 13º, sei lá o quê, a folha de pagamento. Que a coisa está muito difícil. Ele tem aquele compromisso. E não é um compromisso assim material da pessoa ter a concupiscência de ficar milionário. Não, às vezes ele tem um compromisso espiritual de cuidar de 2.000 pessoas, 5.000 pessoas, 10.000 pessoas. Ele tem um compromisso pessoal para isso. Aí dá um pouquinho de melzinho para ele se ilude com isso e embarca. Mas nós que estamos ali naquela condição de protegidos, de funcionários, a gente ganha pouquinho, tem lá os seus problemas, as nossas dificuldades, óbvio. Mas a gente não tem aquela carga de responsabilidade que algumas pessoas têm. Então vejam, almejar isso, quem é que pode dizer que está capaz? Muitas vezes a gente não consegue administrar a própria casa, os próprios recursos, que não são muitos. O meu sogro era muito criticado porque os filhos diziam que ele era mão de vaca. Ele cumprimentava você com a mão fechada. Os filhos falavam. Quando eu conheci ele, conheci por poucos anos, porque logo ele desencarnou. Mas depois que ele desencarnou, sabe o que aconteceu? Todo mundo começou a pensar assim, meu Deus do céu, como é que ele sobrevivia? Porque ele ganhava um salário mínimo e meio, tinha 8 filhos. Aí ele resolveu mudar para o interior, mas ninguém morar lá sozinho, vai para lá, você sozinho. Aí foi ele, a esposa, uma filha especial. Mas toda vez que alguém ia lá, ele pegava a sacolinha dele de lona, sabe aquela sacolinha de lona, que é antiga, né? Enrolava ela, põe embaixo do braço, ia lá, atravessava a rua, esperava o ônibus que passava acho que de 2 em 2 horas, esperava o ônibus, pegava o ônibus, ia para a cidade, comprava lá frango, alface, tomate, voltava. Ninguém ficava sem o arroz, o feijão, o frango e a salada. Ninguém. Podia ter 50 pessoas na casa. Entre filho, neto, bisneto, podia ter todo mundo.
Ninguém tinha o prazer de comprar um remédio para eles. Ninguém nunca pediu nada, nenhum remédio para nenhum filho. De vez em quando um filho tinha problema, ele pegava, fazia uma caixinha lá, punha umas coisinhas dele lá e dava para o filho. Imaginem só. Aí depois que ele morreu, falou, não é possível. Não é possível. Como é que podia um negócio desse? Ela não pagava água porque ele tinha o poço. Não paga água, tudo bem. Pagava a continha de luz. A casinha dele, terreninho. Tinha lá no terreninho umas plantinhas lá. Tinha ameixa, abacate, mexerica. De vez em quando tinha lá um pouquinho para as pessoas comerem, quem quisesse ir lá. E aí você fica pensando, meu Deus do céu, ele chegou num ponto que é um ponto interessante. Porque ele conseguiu encontrar uma forma de viver com as suas próprias possibilidades. Agora, só para relaxar que ele já desencarnou, então eu tenho que fazer uma brincadeira para ele não ficar atrás de mim, aí, senão ele vai para minha casa e eu estou lascado, né? Ele me deu um papelzinho que pediu para me comprar na Santa Efigênia um aparelho para ele pôr na televisão. Aí ele pôs o aparelho lá, aparelho simplê, tal, né? Eu andei a Santa Efigênia inteirinho, não achei o aparelho que ele pediu. Aí voltei lá, 2 meses, um mês depois. Aí eu descobri que o simplê, na verdade, era comprar um aparelho simples, daquele negócio de satélite, sabe? A caixinha de pôr na antena parabólica. Era simples que estava escrito. Eu estava procurando simplê, achei que era uma marca. E era simples. Só para a gente ter uma ideia, né? Aonde chega, como que nós podemos. Então é assim. Claro, podemos ter um pouquinho mais, podemos avançar, podemos estudar, podemos crescer. Maravilha, ninguém está impedindo isso, ninguém está falando não, vá ser miserável, não é isso. Até porque tem uma diferença, né? Porque nós não nascemos para sermos miseráveis. Algumas pessoas nasceram para serem pobres e não miseráveis. Outras pessoas nasceram para ser ricas e não milionárias. A diferença entre esses 2 pontos corre por nossa conta aqui na Terra. Porque o milionário, não raras vezes, ele está tirando dinheiro do miserável. É esse o problema que nós muitas vezes podemos enfrentar. Então, quando nós tivermos uma justiça social equilibrada, o que ela vai fazer? Ela vai identificar o miserável e vai deixá-lo pobre, mas não miserável. Esse é o ponto, não é? Esse é o ponto. E quando nós tivermos um equilíbrio espiritual, moral na Terra em condições favoráveis, o milionário não deixará de atender ao miserável, porque ele sabe que está devendo alguma coisa para outra ponta dos recursos. Então, basicamente é isso. Agora, a gente pensar em igualar as classes, aí já é outro assunto. Então, pensemos naquilo que nós já temos um nível de felicidade muito bom. Olha, vou dizer uma coisa, eu acho que todos nós que estamos aqui, né, a gente pode escolher, por exemplo, o que vai comer, não é mesmo? A gente pode, por exemplo, escolher a roupa que vai vestir, não é? Então, acho que eu não vou pôr essa blusa vermelha não, vou pôr a blusa azul. Calça jeans hoje, não vou pôr um vestido, uma saia, um short, né? Pode escolher, olha só, podemos escolher a roupa que nós vamos comer. Nós temos o nosso cantinho, por mais simples que seja, nós temos o nosso cantinho, aquecidinho, gostosinho, não é? Que a gente sabe que pode voltar para ele. Então nós já temos um nível. Os espíritos dizem uma coisa que é um pouco assim, até para o nosso entendimento exagerada. Sabe o que eles falam? Eles falam que o nosso necessário já é um supérfluo. Olha o que eles falam. O que nós achamos que é necessário, eles entendem do outro lado da vida que é um supérfluo. Olha só que coisa, não é? Então, para a gente entender o que é necessário, nós precisamos pensar no nosso necessário muito mais abaixo. Então é assim, é necessário ter, 5 quilos de arroz em casa? Talvez seja, né? Mas é necessário a gente ter 20 pares de sapato, é necessário a gente ter 10 blusas, é necessário a gente ter, uma quantidade enorme de coisas que muitas vezes passam despercebidos, sem uso. Então nós precisamos ver. Então quando a gente chegar em casa, vamos pensar assim, isso é necessário? Bom, isso é necessário, mas já é um supérfluo, mas é necessário.
Então isso é necessário e isso aqui é necessário. Então 2 necessários já é o supérfluo, certo? Então é assim. A gente põe nas nossas roupinhas, eu aprendi isso, né? A gente põe uma etiquetinha aqui no botão, assim, e escreve assim, setembro de 2019, que foi a última vez que você usou, certo? Setembro de 19. Aí de vez em quando você dá uma olhadinha para ver se tem alguma que faz 1 ano, 6 meses, 2 anos que você não usa, né? Não podemos falar mal das mulheres, porque nós estamos em menor número aqui, né? Mas, por exemplo, ponha isso também nos sapatos, sabe assim? Por exemplo, nós recebemos uma vez uma doação de 200 pares de sapato, de mulher, feminino. Aí nós falamos para o doador assim, meu Deus do céu, mas o que aconteceu? O que é isso? Não, os sapatos são da minha mulher. Ele falou, mas o que é isso? Ficou sem nenhum par de sapato. Falou, não, ela só doou a metade. Já pensaram uma coisa dessa? Metade, 200 pares, era metade do que ela tinha, né? Mas foi muito bom, porque as outras mulheres que compraram aquela metade quase vibraram de um jeito, porque era um sapato que se chama escarpin. Sapato de festa, né? De passear, de trabalhar, né? Então, um sapato que... A gente tem isso no bazar. Não tem? Não tem. Aí você viu o sapato novinho, com o saltinho inteirinho, sem nenhum risquinho, limpinho, arrumadinho, na caixa. Aí você fala, ai meu Deus, graças a Deus, Senhor. Agora eu vou completar meu 20º sapato. Aí já leva todo contente, não é, para casa, o 20º sapato. Nós vamos demorar para chegar no 200, mas a gente já tem 20, não é mesmo? Então, se tiver consciência, se achar que 20 é muito, não precisa doar metade não, que seria 10. Pode doar só uns 2 ou 3, que aí fica em 16, 15, 17, tá bom já, né? Que Deus nos abençoe, que Jesus nos ilumine. Não nos esqueçamos, viu? Tudo que a gente puder ser feliz já é um grande lucro, mas nós não podemos procurar a felicidade a qualquer preço, que isso pode ser um grande prejuízo para a gente, tá certo? E não desanime, viu? Na próxima semana, pessoas muito capacitadas vão estar aqui com vocês. Muito obrigado pela atenção. Obrigada.